Olá, sou Kelly Gil, enfermeira obstetra aqui da Clínica Plenitude e dando continuidade à nossa série de entrevistas dos profissionais que atendem aqui na clínica, hoje está comigo a nutricionista Gabriele Comarque. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem, Kelly. Seja bem-vinda. Obrigada. Gabriele, conta pra gente qual a sua trajetória profissional, as suas experiências e quais são os serviços e atendimentos que você oferta aqui na clínica. Eu estudo nutrição desde 2006. Eu escolhi o curso de nutrição porque a minha família sempre esteve envolvida com alimentos, né? A família da minha mãe plantava, cultivava erva mate, chimarrão, a família do meu pai cultivava uva, fabricava vinho. Então a gente veio desse cultivo, desse cuidado. E aí no Mato Grosso, meus pais chegaram a ter plantio também, né? Isso sempre foi um assunto muito conversado na minha família. E aí em 2006 eu entrei no curso de nutrição, na época um curso 100% presencial, era um curso integral, eu tive que me mudar, morava no interior do Mato Grosso, fui para Cuiabá e por lá fiquei por muito tempo, então eu fiz a minha faculdade em Cuiabá. E eu sempre fui muito dedicada assim, durante a faculdade, né? Inclusive cheguei a conhecer a atuação do nutricionista em assentamento rural, a atuação de nutricionista dentro de um spa em Santa Catarina. Então eu fazia muito estágio, eu participava assim de muitas atividades mesmo. Eu estava lá só para estudar. A época da faculdade. Exatamente. Mesmo. E aí eu fiz um curso também que até hoje eu utilizo o conhecimento desse curso. Foi o curso de Personal Diet. Na época foi um curso de 80 horas presencial. Vinham nutricionistas do sul do Brasil para Cuiabá para dar esse curso. E foi um investimento bem alto, foi muito importante para mim, porque eu já sentia que era uma área que eu iria atuar, né, quando eu me formasse. E aí, em fevereiro de 2010, eu peguei o meu registro profissional no Conselho de Nutrição e comecei a atuar já como nutricionista clínica e consultoria na área de alimentos. Nesse período, eu atendi em várias cidades, então cheguei a atender em Alta Floresta, Rondonópolis, Sinop, e aí, no momento, hoje eu estou aqui em Sorriso, na Clínica Plenitude. Então, foi um período de estudos muito grande, né? Eu fiz pós-graduação em Minas, fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e foi uma faculdade um momento muito importante da minha vida porque me deu suporte técnico para atuar na linha de prescrição, tanto de fitoterápicos, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas fitoterapia é um tratamento com plantas medicinais, né? Diversas formas de apresentação dessa planta, e também na linha de suplementação e alimentos funcionais, que hoje é uma das principais áreas que eu atuo. Então existem hoje estudos com alimentos onde se provou, né, o poder que esse alimento tem na prevenção de determinadas doenças. Então eu tenho desenvolvido os meus estudos nessa área dos alimentos funcionais. Que bacana, Gabi. E qual seria o motivo para uma pessoa procurar o serviço de uma nutricionista? Kelly, as pessoas que me procuram geralmente são famílias que estão acima do peso e já têm alguma doença associada a essa obesidade. Então eu tenho atendido muito crianças obesas. A gente sabe hoje, né, que a obesidade é uma doença mundial, uma doença muito de difícil tratamento, e hoje 1 a cada 3 crianças está sobrepeso. Sim. Então, quando você estuda esse hábito alimentar da família, a gente identifica que você tem um pai, uma mãe, alguém já nessa família é sobrepeso, e essa criança já está nesse mesmo ambiente, né, se desenvolvendo nesse ambiente com essas alterações de saúde. E até recentemente eu fiz um curso para focar o atendimento na parte de pediatria, onde a pesquisadora geneticista falava que a genética ela é a arma, mas quem puxa o gatilho é o meio ambiente. Então, se a gente não tiver um meio ambiente saudável, provavelmente essa criança vai se desenvolver com alguma doença, ou ela vai chegar na vida adulta com alguma doença. Que é o que normalmente os profissionais dizem, né? Você ter uma predisposição genética não significa que você vai desenvolver o que realmente está ali na genética. Exatamente. Né? Vai depender do seu cotidiano, da qualidade de vida que você mesmo leva, para realmente vir ou não a desenvolver. Por isso que eu acabei me especializando em atender todas as fases da vida, né? Então, hoje a gente sabe que até antes da concepção, a gente consegue trabalhar uma nutrição adequada para que essa gestação seja saudável, para que essa criança tenha uma saúde assim, fantástica, né? E ali você já vai orientando a família toda, né? Quando você tem uma criança em casa, eu sempre falo que é uma oportunidade
para mudar os hábitos alimentares, né? Então hoje eu tenho focado muito os meus estudos nessa área, inclusive porque virei mãe, né? Sou mãe de gêmeos, então a gente também tem o fator pessoal por estar pesquisando mais sobre isso. E a nutrição hoje ela pode mudar vidas, né? Desde você melhorar uma doença ou até tratar alguma doença. E com esses cursos que eu já fiz, as minhas especializações, eu também consegui recentemente a titulação para prescrever fitoterápicos. Então eu consigo trabalhar algumas plantas medicinais na forma farmacêutica e que fazem muita diferença no tratamento. Então eu tenho essa titulação pelo conselho reconhecido, né? E isso faz a diferença no tratamento. Kelly, eu também estou habilitada para solicitar exames laboratoriais e fazer a interpretação desses exames. Não é diagnóstico, mas através dessa interpretação eu consigo avaliar como a nutrição poderia melhorar esses resultados. Às vezes as pessoas nos procuram para fazer um check-up de saúde, né? Então eu consigo avaliar através dos exames e também através da consulta, né? A gente faz uma anamnese bem profunda, identifica toda a relação dele com a alimentação, como isso pode estar impactando na saúde, até chegar ao ponto de elaborar um cardápio adequado para que ele possa estar sendo orientado em relação à alimentação dele para melhorar esses resultados. E se necessário, você encaminha para um especialista? Como funciona? Com certeza. Sim, Kelly, o nutricionista ele está habilitado para solicitar e para interpretar os exames laboratoriais, com foco na nutrição. Então, quando a gente identifica alguma alteração, com certeza é encaminhado para o médico. Um assunto muito importante, Gabi, que é a questão da obesidade infantil. Tem algum fator que os estudos traz de ser o maior causador dessa situação para as crianças hoje em dia? Então, eu tenho estudado muito sobre esse assunto e o que eu mais tenho visto, infelizmente, é o aleitamento materno, que hoje a estimativa média no Brasil é de 54 dias. Então, o que está acontecendo? Essas crianças elas estão sofrendo um desmame precoce e aí você tem a apresentação de alimentos muitas vezes não saudáveis para essa criança. E muito cedo, E muito né? cedo, né? Óbvio que a gente tem a questão das fórmulas infantis, que já salvou muitas vidas e salva, né, ainda, mas nada vai se comparar ao melhor alimento que é o leite materno. Então, infelizmente, hoje a gente tem vivenciado isso, pelo menos a minha experiência de consultório, né? E eu tenho feito um trabalho com as mães durante a gestação, já de orientação, junto com a equipe aqui da clínica também, para preparar essa mãe para esse processo da amamentação, né? Que é uma preparação não só física, mas emocional, de alimentação, né? Então esse cuidado todo a gente tem. Porque é um processo trabalhoso, né? Então tem muitas mulheres que adentram a gestação e adentram a maternidade acreditando que a amamentação é um dos períodos mais fáceis. E aí é onde elas se deparam que é algo trabalhoso, né? E que exige realmente uma disciplina, que existe conhecimento, informação, e às vezes se ela não procura mesmo um profissional, ocorre mesmo esse desmame precoce. Exatamente. E hoje tem alimentos, tem formulações que a gente pode trabalhar que ajudam a produzir mais leite, alimentação adequada para esse processo. Então, tem muita informação já que a gente pode trabalhar com isso no consultório, né? Que bom. Então, dentro da minha prática clínica, eu tenho atendido essa realidade. E também pessoas com doenças que a nutrição faz a diferença, né? Por exemplo, uma doença muito comum, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Não necessariamente provocada pela ingestão de gordura, mas hoje a gente já sabe que a ingestão de carboidrato refinado, de alimentos, né, fontes de açúcar, tem uma relação muito forte. Então, eu tenho atendido muitos casos assim também. E a gente sabe que a nutrição pode fazer a diferença de uma forma fantástica na vida dessas pessoas. E muitas vezes, em certas patologias, até inibir a ação medicamentosa. Sim, já teve várias situações junto com o médico da gente avaliar a necessidade de, muitas vezes, até a exclusão de determinados medicamentos, porque a nutrição foi tão essencial para a vida daquele paciente que não houve necessidade dele continuar, né, com aquela medicação. Então já resolveu o problema dele e é óbvio que é um estilo de vida, né? Você conseguir aprender a se alimentar de forma saudável, ter um estilo de vida saudável, não é uma coisa que você vai conquistar de um dia para a noite. Existe muita determinação, muita informação, muito cuidado, né, nesse processo. E é uma cultura, né, Gabi, que na verdade as pessoas têm
infelizmente, uma cultura de procurar a nutrição quando está relacionado a um ganho de peso. Né? Então, eu quero diminuir meu peso, então eu vou procurar uma nutricionista. Exatamente. Né? E a gente tem que procurar muito mais para manter a saúde, né? Para ter qualidade de vida. O peso é consequência, né, Kelly? Porque se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, tanto em quantidade, qualidade, variedade, o teu peso, ele vai, automaticamente, ele vai cair para quem está acima do peso. Porque você está regulando todo o processo, inclusive hormonal, quando você se alimenta bem, né? Quando você tem uma rotina adequada de sono. Então, o problema da obesidade hoje, é óbvio que não é só a nutrição que vai tratar, porque é uma doença de difícil tratamento, mas grande parte das pessoas que conseguiram controlar o peso, conseguiram ter uma saúde melhorada, foi por conta da nutrição, né? Que bom. E, Gabi, tem como a gente proporcionar uma assistência para a família? Porque é muito complicado, né? Às vezes a esposa procura nutricionista e ela apresenta um cardápio. E aí, às vezes, o esposo tem uma outra alimentação. Então, é difícil os dois, ao mesmo tempo, cuidar, né? Porque ela faz uma alimentação, ele outra. Então, tem como a gente dar esse suporte familiar, onde todos vão cuidar da saúde com a mesma alimentação? Como que funciona? Exatamente. Há mais de 10 anos que eu atuo nesse segmento e eu sempre trabalhei com foco na saúde da família. Independente de ter um paciente ali que estivesse fazendo a consulta, eu sempre busquei conhecer a família para passar orientações gerais, né? Então hoje, o que eu tenho feito aqui na clínica? Nós atendemos individualmente o paciente, também atendemos a família. E aí a gente oferece, além da consulta e todo esse acompanhamento clínico, a gente oferece alguns serviços, como... eu gosto muito da aula sobre rotulagem, que eu posso fazer essa aula no supermercado ou em alguma loja específica que o paciente escolha. Nessa aula eu ensino ele a escolher melhores os produtos alimentícios, a fazer uma boa lista de compras, a planejar esse cardápio. E também tem um outro treinamento que eu tenho oferecido aqui que chama treinamento de secretária do lar, mas na verdade é para quem gerencia essa família. Esse treinamento eu até já cheguei a ministrar ele para pessoas jovens que vão morar fora, estudar e não têm noção de cozinha, e a mãe já me ligou falando, olha, eu quero que você dê esse treinamento para o meu filho, porque ele vai embora, ele precisa aprender a cuidar da alimentação, né? Então é um treinamento bem interessante que a gente formatou ele, e aí nós temos também as oficinas aqui na clínica, né? Junto com os demais profissionais, psicólogo, enfermeiro, onde a gente trabalha, no caso da gestação, a gestação saudável, os 1000 dias da mãe e do bebê. Nós temos uma oficina também voltada para o envelhecimento saudável. Então são vários profissionais para trazer informação para o cliente, para a família. Porque tudo se integra, né? Sim. Não existe somente um segmento que vai solucionar às vezes o que ele apresenta, a necessidade, né? Exatamente. A parte de nutrição e de alimentação, desenvolvimento de cardápios, receitas, tudo essa parte eu consigo trabalhar. Mas, por exemplo, quando você pega uma doença muito específica, uma depressão, eu preciso do psicólogo. Eu tenho que ter esse profissional junto comigo. Ou quando eu tenho até mesmo o caso de uma obesidade, às vezes eu preciso ter um outro profissional ali para trabalhar a questão das emoções. Então a equipe é muito importante no tratamento, né? Que legal, muito bacana, né? Todo esse suporte que pode ser ofertado a uma pessoa dependendo da necessidade que ela apresenta, né? E hoje a nutrição, a gente pode trabalhar com ela desde uma preparação para uma cirurgia de baixa ou alta complexidade, como a gente pode trabalhar com a nutrição numa alimentação saudável para uma família que está com um bebezinho, que vai começar a introdução alimentar. Então hoje a gente consegue desenvolver a nutrição em todas as fases da vida. Acho que esse é o mais importante, porque hoje você está aqui gestante, amanhã você já é vovó, então é legal você saber que existe uma nutrição para cada fase da vida. Nossa, que bacana, muito importante, né? Ter essa visão, esse outro olhar para a nutrição, que é realmente cuidar da saúde. Exatamente. Né? Então eu agradeço a sua participação, Gabi, muito obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais ou conhecer pessoalmente a Gabriele, venha conhecê-la aqui na Clínica Plenitude. E semana que vem damos continuidade à nossa série de entrevista. Até lá!